Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professor Rafael Pinho, seu professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial aqui do canal do professor Rafael Pinho. É um prazer ter você aqui hoje. Vamos falar hoje do que, professor? Vamos falar hoje a respeito da nossa lei que trata da lavagem de capitais. Perfeito? Só que antes da gente começar o nosso trabalho, já te inscreve no canal, obviamente, para estar recebendo conteúdo sempre quentinho, a atualização de lei, os vídeos aqui eles são postados semanalmente, então você vai ficar aí, sendo munido de conteúdo relevante para poder estudar, crescer e conseguir o tão sonhado cargo público. Beleza? Já te inscreve no canal, já deixa o teu like aí se o conteúdo te agrada e não esquece de fazer o download da nossa apostila em PDF aí embaixo, beleza? Bora começar nossa aula? Vem comigo aqui então, olha só. Vamos falar da nossa Lei 9.613 de 98, a lei que trata das disposições atinentes à lavagem de capital. E, começando do começo, como diz o caboclo, né? O artigo 1º nos fala da conduta do ocultar ou dissimular. Veja que todo tipo penal, repare isso, quando você estiver estudando direito penal ou legislação penal especial, repare isso. Toda infração penal vai sempre te apontar o que nós chamamos no direito de elementares, tá? Ou requisitos ou verbos, tão simplesmente. Então, ele diz que pratica a lavagem de capital quem oculta, quem esconde, quem dissimula, quem mente, sobre a natureza, sobre a origem, sobre a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direto ou indiretamente de uma infração penal. E aí eu queria pontuar com você o seguinte aqui. Você sabe a diferença de bens, direitos e valores? Então, quando eu falo aqui a respeito de bens, por exemplo, os bens eles podem ser bens móveis, uma casa, um carro, um triplex, quem sabe, né? Uma lancha, enfim. Eles podem ser bens móveis, eu posso estar me referindo a um carro, posso estar me referindo aqui a um celular e por aí vai. E eles também podem ser bens semoventes. O que são bens semoventes? São animais, são bens que se movem por vontade própria. Mas, professor, dá para eu lavar dinheiro no popular? Dá para eu lavar capital com animais? É óbvio que dá, né? Olha só, existem animais de grande vulto. Se eu for falar aqui, por exemplo, de cavalos de raça, se eu for falar aqui, por exemplo, de determinados animais, cachorros que custam valores absurdamente altos, quem gosta de passarinho, tem um passarinho que chama curió, né? Que eu já vi muito neguinho trocar caminhonete, trocar propriedade, né? Trocar imóveis por conta de um passarinho desse aí, por conta de um curiózinho desse. Então sim, dá para lavar capital com animais, ok? Se eu estiver falando de direitos, professor, qual é a diferença de direito para valor? Então, valor é tudo aquilo que você dispõe aí agora, nas suas mãos. Por exemplo, quanto você tem de dinheiro agora aí na sua bolsa? Quanto você tem de dinheiro aí na sua carteira agora? Isso nós consideramos como valores. Direitos, ao contrário, né, em contrapartida, é tudo aquilo que você possui, mas que você não dispõe agora no momento. Por exemplo, você diz assim para mim, Rafael, eu tenho R$100 na minha bolsa, eu tenho R$100 na minha carteira, mas eu tenho lá na minha conta poupança no banco R$500. Então, os R$500 que estão de posse do banco é tido como seu direito. Já os R$100 que você tem na sua carteira é tido como valor. Então, quando eu oculto, quando eu dissimulo a natureza, a origem, a localização, a disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos e valores provenientes, presta muita atenção aqui, isso é muito importante, provenientes direta ou indiretamente de infração penal, eu estou praticando o crime de lavagem de capital. Professorzinho lindo do meu coração, me tire uma dúvida. Como assim? O que ele quer dizer quando ele diz que tem que ser proveniente, tem que prover de algum lugar, tem que vir de forma direta ou indireta de uma infração penal?
Então guarda essa dica que eu vou te dar aqui agora. Olha só. O crime de lavagem de capital é denominado de crime parasita ou parasitário e que por muitas vezes aparece em provas de concurso público com o nome de crimes de fusão, ok? Então, crimes de fusão, tá bom? Crime de fusão, crime parasita ou parasitário, pelo único e simples motivo de que não dá para eu, do nada, agora aqui, por exemplo, lavar dinheiro. Veja, se você dizer assim para mim, Rafael, pratica aí o crime de dano agora. Dá para eu praticar o crime de dano? Dá. Eu vou pegar minha mão, vou pá na televisão. Crime de dano. Eu consigo praticar agora. Rafael, pratica aí lesão corporal. Eu vou pegar a caneta e vou me furar. Pá, lesão corporal. Tá? Agora, se você disser assim, Rafael, pratica aí lavagem de capital agora, eu não consigo. Porque obrigatoriamente, para que eu possa lavar dinheiro, você concorda comigo que eu lavo o dinheiro que está sujo? Sim ou não? Sim. Então, para que eu possa lavar dinheiro, eu preciso primeiro ter dinheiro sujo, dinheiro ilícito. Sim ou não? Sim. Acompanhe o raciocínio. E qual que é a forma de eu conseguir dinheiro sujo? Qual que é a forma de eu conseguir dinheiro ilícito? Por exemplo, roubando. Então, para que eu possa lavar dinheiro, eu preciso primeiro praticar uma infração penal que me forneça esse dinheiro sujo para que só depois eu possa lavar ele. Daí o nome crime de fusão, ou crime acessório, ou crime parasita, ou crime parasitário, visto que ele necessita de uma infração penal anterior que produza esse bem, direito ou valor ilícito para ser lavado. Compreendeu? Pegou a visão? Maravilha. O que nós temos aqui como incisos do artigo 1º? Veja que eu fiz questão de deixar tudo riscadinho, tudo do jeitinho que eu tirei lá do site do Planalto para você conseguir enxergar o que muitas vezes a gente não consegue enxergar numa apostila de cursinho, numa sala de aula, e às vezes o professor ele vai tão além na explicação que com a apostila que a gente está, o material que a gente não consegue compreender. Veja comigo aqui. Repara que nós temos aqui o inciso 1, que anteriormente falava de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que antes, bem antes, lá na primeira geração do crime de lavagem de capital, só era possível praticar lavagem de dinheiro com relação ao dinheiro proveniente do quê? Do tráfico de entorpecente. Ah, professor, então quer dizer que lá na primeira geração da lei de lavagem de capital, se eu roubasse um banco, eu não poderia lavar o dinheiro proveniente do roubo? Não, porque lá na primeira geração, lá em meados de 98 da lei de lavagem de capital, para que eu lavasse o dinheiro, obrigatoriamente eu teria que respeitar o rol taxativo previsto no artigo 1º da lei, que dizia que só era possível lavar dinheiro se esse dinheiro fosse proveniente de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins. Note que em 2012, uma redação dada pela Lei 12.683 revogou o inciso 1º. Logo depois nós temos o inciso 2º, que fala de terrorismo. Daí, novamente, a nossa Lei 12.683 de 2012, a 12.683 de 2012, vai lá e faz o quê? Revoga o terrorismo. Aí aparece o inciso 3, contrabando ou tráfico de armas, munição, material destinado à sua produção. Aí vem a Lei 12.683 de 2012 e faz o quê? Revoga o inciso 3. Inciso 4, extorsão mediante sequestro. Aí vem a Lei 12.683 de 2012 e faz o quê? Revoga a extorsão mediante sequestro. Mesma coisa para o inciso 5º, crime contra a administração pública, etc, etc. Aí vem a Lei 12.683 de 2012 e revoga o inciso 5º. Inciso 6º, crime contra o sistema financeiro. Vem a Lei 12.683 de 2012 e revoga a figura do crime contra o sistema financeiro nacional. Inciso 7º, crime praticado por organização criminosa. A Lei 12.683 aparece de novo, de 2012, e revoga. E inciso 8º,
também a 12683 veio de 2012 e revogou essas disposições. O que isso quer dizer, professor? Vou voltar aqui. O que isso quer dizer, professor? Preste bastante atenção agora no que eu vou falar e anote isso daí. A tua lei de lavagem de capital, ela tem 3 gerações. Ela foi dividida em 3 gerações. Guarde essa palavra, gerações. Na primeira geração da lei de lavagem de capital, eu só podia lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Ok? Na segunda geração da lei de lavagem de capital, surgiram todos esses 8 incisos que você está vendo aqui. No caso, 7, porque o primeiro já existia. Surgiram os 8 incisos. Lá na segunda geração da lei de lavagem de capital, eu só teria como lavar capitais se o bem, o direito ou o valor que eu estivesse querendo lavar fosse proveniente de um desses crimes, de uma dessas infrações penais aqui demonstradas. Quando vem a lei 12.683, quando vem a lei 12.683 de 2012, ela revoga todos esses 8 incisos do artigo 1º. É como se ela passasse de 2012 para cá a dizer assim: agora, a partir desse momento, toda e qualquer infração penal pode ser tida como crime anterior, como infração anterior para fins de lavagem de capital. Olha só, a principal diferença da segunda geração para a terceira geração é que na segunda geração nós temos um rol, uma lista taxativa de condutas que poderiam servir como antecedentes para que eu lavasse capitais. Quando vem a 12683 de 2012 e automaticamente revoga esses incisos todos, ela nos coloca na terceira geração da lei de lavagem de capital e diz assim: agora não tem mais crime A, B, C ou D anterior. Agora toda e qualquer infração penal anterior pode ser tida como antecedente para fins de lavagem de capital. Olha que significância, olha que expressividade isso trouxe para a lei. Sabe por quê? Porque antes eu só podia lavar dinheiro se fosse proveniente de uma dessas condutas. Agora que não existe mais essa lista, que qualquer infração penal anterior pode servir como antecedente para fins de lavagem, eu posso lavar dinheiro proveniente de crimes, roubo, continua podendo do tráfico, continua podendo de crimes contra a administração, do furto, do contrabando, dos crimes contra o sistema financeiro, e também passou a ser admitido, uma vez que infração penal é gênero que se divide em espécies, 2 espécies, crimes, também sinônimo de delito, e contravenções, passou a ser possível também lavar dinheiro proveniente de contravenções penais. O professor me deu um exemplo de contravenção penal, jogo do bicho. Então, olha só, olha que coisa bacana, que coisa massa a 12.683/2012 fez pela lei de lavagem de capital. A partir do momento que ela surge, revogando esses incisos e nos colocando na terceira geração, ela diz assim: hoje é possível lavar dinheiro proveniente do jogo do bicho, que é uma contravenção penal, e não só mais dos crimes que a lei apresentava antes como antecedente, e não só apenas de crimes. Lembra, com o advento da terceira geração da lei de lavagem de capital, eu deixo de considerar como antecedente apenas crimes e passo a considerar um contexto maior denominado de infração penal. Só para ficar bem claro, o que é infração penal, professor? É um gênero que comporta 2 espécies. Que espécies são essas, professor? Crimes, também chamado de delito, e contravenções penais. Pegou a visão? Maravilha.
Bora comigo aqui. Qual que é a pena para quem pratica o crime de lavagem de capital? A pena será uma pena de reclusão. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que vai comportar inicialmente o regime fechado, né? Hashtag atrás das grades, podendo progredir para um regime semiaberto, cumprindo uma colônia agrícola, por exemplo, e posteriormente podendo progredir para o regime aberto, tá? Em que o mínimo da pena será de 3 anos e o máximo da pena será de 10 anos. Além do que, além de cumprir essa pena de reclusão de 3 a 10 anos, o infrator também estará sujeito, eu disse também, partícula aditiva e, também estará sujeito a pagar uma multa. Ok? Professor, de quanto que é essa multa? Não vem ao caso. Quem arbitra a multa, dias multa, é o juiz, é a autoridade judiciária. O que eu preciso que meu aluno entenda? A tua lei de lavagem de capital, ela não vai prever várias penas, como o Código Penal prevê. A tua lei de lavagem de capital, ela prevê única e exclusivamente uma pena. Então, aqui é decoreba, é memoreba, tá? Qual que é a única pena prevista pelo crime de lavagem de capital? Reclusão de no mínimo 3 ao máximo de 10 anos e pagamento de uma multa. Não vai mudar. Se eu ver que a questão está falando de algo dentro do contexto da lavagem de capital, então a resposta é sempre a mesma. Qual que é a pena? Reclusão de 3 a 10 e multa. Ponto final. Acabou. E é isso que a gente faz para acertar. Tá bom? Lá no parágrafo 1º, eu tenho também um ponto muito interessante que por vezes aparece em prova. Veja, ele diz que incorre na mesma pena. Preste bem atenção. Ó, incorre na mesma pena. Como assim incorre na mesma pena? Quer dizer que o indivíduo vai ser punido com a mesma pena. Que pena? Reclusão de 3 a 10 anos e multa. Tá? Quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal, inciso 1, os converte em ativos lícitos, né? Pega o que é ilícito e transforma em lícito, os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou os transfere. Ou, inciso 3º, aquele que importa ou exporta bens com valor não correspondente ao verdadeiro. O parágrafo 2º continua na mesma linha, dizendo que incorre ainda na mesma pena quem utiliza na atividade econômica ou financeira, pode ser no escritório, pode ser na tua empresa, pode ser no teu consultório, enfim, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Na prova, o elaborador, para pegar muita gente, vai escrever assim, provenientes de crime, tá errado, proveniente de infração penal, porque a infração penal se divide em crime e contravenção, ok? E contravenção, tá certo? 2, que participa de grupo, olha só, que o que, professor? Que participa, tá? De grupo, associação ou escritório, isso é muito importante, tendo conhecimento, sabendo, né? Consciente de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nessa lei. Quais são os crimes previstos nessa lei? Lavagem de capital. Então, se lá no meu escritório eu continuo como sócio, sabendo que um dos objetivos principais e secundários do meu escritório é lavar de capital, é lavar dinheiro, eu também estarei sujeito a uma pena de reclusão de 3 a 10 e multa. Tá bom? O parágrafo 3º nos traz uma informação deveras importante. Ele diz que a tentativa é punida. Repara, é possível punir a tentativa do crime de lavagem de capital. Professor, o que é tentativa? A tentativa é quando eu inicio a execução da conduta do crime, mas por circunstâncias diversas, estranhas, alheias à minha vontade, o crime não se consuma, porque alguma coisa atrapalhou, por exemplo. Então veja que ele diz que sim, é admitida a tentativa, inclusive ela é até punida. Ok? É até punida,
nos mesmos termos do Código Penal que falam sobre a tentativa. Tá? Então, a tentativa pelo crime de lavagem de capital é punida? Sim, nos mesmos termos do artigo 14 do CP. Ok? Maravilha? Tá lindo então. O parágrafo 4º, ele traz para a gente também outro ponto que eu considero muito importante para quem vai prestar prova de concurso público que vai cair essa lei. Por quê? Porque ele fala sobre hipótese de aumento. Ele diz assim, a pena será aumentada enquanto? A pena será aumentada de 1 a 2/3. Mesma coisa que para o meu aluno não errar. Veja, não complique sua vida não. A hipótese de aumento da pena, que é de 1 a 2/3, ela é a mesma hipótese em quantidade de redução de pena. Veja, o mesmo 1 a 2/3 que tem para aumentar, também pode diminuir. Então, o parágrafo 4º fala de aumento e o parágrafo 5º fala de quê? De redução. Parágrafo 4º fala de aumento, parágrafo 5º, redução. De quanto que é o aumento? 1 a 2/3. De quanto que é a redução? 1 a 2/3. Ah, professor, eu sou ruim de decorar número. Então, se na hora da prova te perguntar em quanto que aumenta ou em quanto que diminui, tu não lembrar, reza 1/3. Se 1/3 não resolver, reza 2/3. Então, 1/3 a 2/3. 1/3 a 2/3, 1/3 a 2/3, que tu resolve a questão. Beleza? Então ele diz pra gente que a pena ela será aumentada de 1 a 2/3. Entenda, preste bem atenção agora. Se os crimes definidos nessa lei, olha o que ele fala, forem cometidos de forma reiterada. O que é a reiteração da conduta? É eu ir lá e fazer hoje, aí amanhã eu faço de novo, depois de amanhã eu faço de novo, depois de amanhã eu faço de novo. A prova vai escrever assim pra ti, ó, for reincidente. Veja que ele nem menciona a reincidência aqui, tá? O aumento se dá quando eu tenho uma continuidade delitiva. O aumento se dá quando eu tenho a conduta sendo praticada de forma constante e contínua, de forma reiterada. Perfeito? Só que ele não diz só isso. Ele diz assim também, ó, ou, tá? Saiu muito ruim aqui, deixa eu ajeitar, tá? Ou por intermédio de organização criminosa. Então, quando a lavagem de capital for praticada de forma contínua, reiterada, ou essa lavagem de capital for praticada por intermédio de uma organização criminosa, eu terei aumento na pena, lembrando que a pena base é uma reclusão de 3 a 10 anos e multa, que poderá chegar de em até 1/3 ou em até 2/3 da pena que o juiz aplicar. Perfeito? O parágrafo 5º, em contrapartida, como a gente já estava discutindo aqui, ele fala de quê? Ele fala de redução, ok? Parágrafo 5º fala de redução. E aí, o que eu preciso que meu aluno entenda no parágrafo 5º? Que ele não traz, na verdade, só a hipótese de redução. A hipótese de redução é uma daquelas mencionadas aqui. Ele diz que a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Aí ele prossegue falando de benefícios, ó. Ser cumprida em regime aberto ou semiaberto. Por que ele fala isso? Lembra que a pena é punida com reclusão? E reclusão nos traz a ideia de inicialmente o regime ser fechado. Então aqui ele vai falar de benefícios, tá bom? Então ele diz que a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. A pena que inicialmente seria cumprida no fechado pode ser cumprida no regime aberto, no regime semiaberto. Facultando-se, inclusive, ao juiz deixar de quê? Deixar de aplicar a pena ou substituí-la. Ó, quando ele fala de deixar de aplicar a pena, ele está falando de um instituto lá do direito penal chamado de perdão judicial, tá? Ou substituir a pena. O juiz pode, se quiser, tanto que ele diz aqui, ó, facultando-se ao juiz, se ele quiser, deixar de aplicar a pena ou substituir a pena. Tá, mas em quais situações, professor? Então, repara que ele diz assim, ó, prosseguindo aqui, a qualquer tempo, trocar, né, substituí-la por uma pena restritiva de direito,
Aí ele entra agora nos falando o que tem que acontecer para esses benefícios poderem aparecer. Aí ele diz assim pra gente, ó. Se o autor, coautor ou partícipe. Autor, praticou o fato. Coautor, ajudou o autor. Partícipe, teve uma participação de menor relevância, tá? Não vamos entrar no mérito agora de explicar quem é o autor, coautor e partícipe para a gente não atrapalhar o entendimento da lei. Mas já assiste lá meus outros vídeos, que lá eu falo sobre autoria, coautoria e participação, tá bom? Então, se o autor, coautor ou partícipe, olha o que ele coloca aqui para a gente agora. Colaborar espontaneamente com as autoridades. Ah, professor, entendi. Ele está falando então aqui para a gente de delação premiada? Não. Ele está falando aqui para a gente de colaboração premiada, ok? E aí eu já chamo a atenção para você ter a ciência de que existe a diferença de delação premiada para colaboração premiada. Uma se dá de forma unilateral na delação, já a colaboração se dá com a ideia de bilateralidade, tá bom? Prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, a identificação dos autores, coautores e partícipes, ou a localização de bens, direitos ou valores objeto do crime. Perfeito? Então, parágrafo 4º, hipótese de aumento. Parágrafo 5º, hipótese de benefício, de redução, perdão judicial, substituição do regime prisional, conversão de PPL, pena privativa de liberdade por restritiva de direito e tudo mais. Tá certo? Fechando essa lógica do artigo 1º, temos também o parágrafo 6º. Observe que o parágrafo 6º foi inserido por intermédio da Lei 13.964 do ano de 2019. Para quem não sabe, a Lei 13.964 de 2019 é o nosso pacote anticrime, ok? Então, qual foi a contribuição? Claro que foram inúmeras, né? Com o advento do pacote anticrime, mas qual foi a contribuição, uma das contribuições do pacote anticrime para a nossa lei de lavagem de capital? Então, ele traz a possibilidade da utilização agora do quê? De ação controlada e infiltração de agente, tá bom? Aí o parágrafo 6º diz assim: para apuração do crime de lavagem de capital, crime que trata esse artigo, admite-se a utilização de ação controlada e infiltração de agente. O que é a ação controlada? É deixar para agir no momento mais oportuno, para eu poder apreender o maior número de provas e prender o maior número de pessoas, né? de suspeitos. E o que é infiltração? Infiltração é que tu assiste lá nos filmes do Missão Impossível, do James Bond, filmes de espião, né? A pessoa fazendo se passar por um dos criminosos dentro daquela estrutura criminosa, tá bom? Para colher provas e tudo mais. Então, a partir do advento do pacote anticrime em 2019, passou a ser admitido dentro da nossa lei de lavagem de capital a possibilidade de utilizar da ação controlada e da infiltração de agentes para a produção de provas, por exemplo. Perfeito? O nosso capítulo 2, ele já começa a falar agora das disposições processuais. O que eu preciso que você entenda aqui? A tua lei de lavagem de capital, ela está dividida, é como se ela tivesse dividida em partes, em módulos. Aquela primeira parte do artigo 1º todinho que eu conversei contigo aqui, é a parte que fala do crime de lavagem de capital. Então aquilo ali é como se fosse o esqueleto da lei. Tu precisa conhecer. Tu não pode te privar de ter aquele conhecimento. Ok? Ponto. A segunda parte é tu conhecer o aspecto processual da lei. E o restante, terceira e última parte, eu falo já já. O artigo 2º, ele trata a respeito dessas disposições processuais. Repara, o artigo 2º fala que o processo e o julgamento dos crimes de lavagem, né, os crimes previstos nessa lei, inciso 1, isso é questão de prova. Eu vou até colocar aqui, escrever aqui, ó. Vou fazer minha previsão, porque eu sei que vai ter aluno que vai dizer, professor, acertou a previsão. É óbvio, tá bom? Ó, questão de prova. Ele diz que
O processo e o julgamento dos crimes previstos nessa lei obedece às disposições relativas ao procedimento comum. O que é o procedimento comum? É o rito ordinário. É o procedimento, é o caminhar, é o tramitar comum da lei. O oposto do procedimento comum é o procedimento especial. E a gente não fala aqui de procedimento especial, de rito especial. Nós falamos do procedimento comum. Tal qual o procedimento que eu tenho, por exemplo, no caso de um furto, no caso de um roubo. Aí ele prossegue. Dos crimes punidos com reclusão. Crime punido com reclusão porque a pena prevê reclusão. E a competência para processo, para julgamento, é de quem? A competência do juiz singular. Quem é o juiz singular? É o único juiz para julgar aquele caso. Mas, professor, existem situações que eu tenho mais de um juiz para julgar um caso? Sim, tem várias. Os órgãos colegiados, as turmas recursais, o próprio tribunal do júri, que tu tens ali 7 jurados, 7 pessoas do povo julgando crimes dolosos contra a vida. Então, o que o inciso primeiro está tentando passar para a gente aqui, basicamente é o seguinte: não tem tanta diferença entre julgar o seu João, que furtou um dinheiro, que roubou alguém, ou alguém que lava capitais. Com relação ao aspecto processual, não tem diferença, porque em ambos eu vou ter um procedimento comum, normalmente a depender do crime, a depender do tipo penal, punido com reclusão, e que a competência vai ser de um juiz singular. O que eu quero que você observe aqui é que até então não há nada de especial, não há nada de extravagante, não há nada de extraordinário dentro do crime de lavagem de capital. O problema é que quando a gente vê alguém sendo preso por lavagem de dinheiro, normalmente, na televisão, no jornal, a gente já fala assim: nossa, olha só que coisa séria, foi pego lavando dinheiro. Pelo simples fato da gente ver a Polícia Federal conduzindo aquela pessoa. Aí tu acha que é uma coisa que tem uma magnitude absurdamente grande, e não é assim. Processualmente falando, eu estou me referindo a um procedimento comum de um crime punido com reclusão, de competência de um juiz singular. Nada de extraordinário, ok? Lá no teu inciso 2 do artigo 2º, presta muita atenção aqui agora, tá? Presta muita atenção aqui agora. Existe uma teoria dentro do estudo da lavagem de capital, que tem esse nome aqui, eu vou colocar bem aqui. Teoria da acessoriedade limitada, ok? Anota esse nome aí. Teoria da acessoriedade limitada. O que a teoria da acessoriedade limitada fala? Bora entender, não deixa ninguém tirar a tua atenção agora, tá bom? Ela diz o seguinte: lembra daquela acessoriedade que eu falei lá no início, que eu disse que para eu ter lavagem de capital eu preciso ter uma infração penal anterior, que uma parasita a outra, que uma é acessória da outra, que inclusive eles podem ser chamados de crimes parasitas, de fusão ou crime acessório? Então, o que a teoria da acessoriedade limitada fala é que essa acessoriedade ela tem um limite, ela é limitada. É essa a ideia, ok? O que eu preciso que você compreenda é que, para que eu tenha o crime de lavagem de capital, para ele nascer, de fato, é preciso uma infração penal anterior. Só que depois que o crime de lavagem de capital nasceu, que ele já existe, em razão, obviamente, daquela infração anterior, é a lei do Muricy, amigo. É cada um por si. Eu posso ser processado, julgado e condenado pela infração antecedente e ser absolvido pela lavagem de capital. Eu posso ser absolvido pela infração penal antecedente e condenado pela lavagem de capital. Ou seja, uma não depende mais da outra. Por quê? Porque da feita que nasce o crime de lavagem de capital, eu tenho uma limitação com relação a essa acessoriedade. Eu passo a ter 2 crimes independentes e autônomos podendo, inclusive, serem processados, quase não sai agora, em varas criminais diferentes. Tá bom? Em varas criminais diferentes. Então, isso é a teoria da acessoriedade limitada. Beleza? É o estabelecimento de um limite
para essa mão dada que eu tenho entre a lavagem de capital e a infração penal anterior que produziu dinheiro para ser lavado. Daí vem o inciso 2, atrelado à ideia da teoria da acessoriedade limitada, e diz o seguinte, independem. O que é independe? É não depende. Tá? Não depende do processo e julgamento das infrações penais antecedentes. Então, o processo e julgamento dos crimes de lavagem de capital não dependem do processo e julgamento das infrações penais anteriores. Por quê? Porque essa acessoriedade tem um limite, é limitada. Ainda que praticada em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes de lavagem de capital previstos nessa lei, decidir se vai unir o processo para poder julgar ou não. Se ele quiser unir, ele pode unir. Se ele não quiser unir, eu posso responder pela infração penal antecedente na vara criminal X e pela lavagem de capital na vara criminal Z. Ok? E o inciso 3 traz a seguinte informação para a gente, São da competência da Justiça Federal. Para rapidinho aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todo crime de lavagem de capital vai ser de competência da Justiça Federal? Lembra da tal da infração anterior que eu te falei? Então, se eu pratico, por exemplo, roubo a uma agência da Caixa Econômica Federal e lavo esse dinheiro proveniente do roubo, o crime ele vai ser processado pela Justiça Federal. Ok? Se eu pratico um crime contra o sistema financeiro é nacional ou estadual? Nacional. O crime vai ser processado pela Justiça Federal. Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Agora, se eu pratico um crime contra, eu roubei uma agência do Banpará e estou lavando dinheiro, ou eu pratico um crime aqui em âmbito estadual, eu lavo dinheiro em âmbito estadual, não há o que se falar da competência da Justiça Federal para processar esse delito de lavagem. O que eu preciso que você entenda é que vão haver casos em que o juízo competente será a Justiça Federal e casos em que o juízo competente será a Justiça Estadual. A mesma vara criminal que processa o cara que roubou uma galinha vai ser a mesma vara criminal que vai processar quem está lavando capitais, bens, direitos e valores em âmbito estadual. É isso que eu quero que tu enxergue. Mais uma vez, não tem nada de especial no procedimento, tá bom? E aí o 3 fala assim pra gente, são de competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro, que é nacional, e a ordem econômica financeira, que é federal. Ou contra bens, serviços ou interesses de quem? Da União. Ou de suas autarquias, ou de suas empresas públicas. E B, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Ou seja, ele aparou todo o resto aqui na linha B. O artigo 4º, ele traz uma informação muito show de bola pra gente. Ele fala a respeito de um negocinho chamado de alienação antecipada, ou procedimento de alienação antecipada. Deixa eu te contar uma coisa. Antigamente, antes das atualizações de 2012, o que a gente observava? Que o processo criminal iniciava, o processo criminal contra a lavagem de capital iniciava, a gente bloqueava os bens ali do suspeito, muitas vezes não conseguia bloquear 100% os bens dele. E aí, durante o processo, esse suspeito, ele ia dilapidando o patrimônio, ia vendendo casa, vendendo carro, sumindo ali com o patrimônio em questão. E aí, quando chegava no final do processo, não tinha mais o que o Estado tomar. E era um problema, porque um processo desse ele não demora 6 meses, 1 ano. Um processo desse demora 5, 6, 7, a depender, demora aí anos, 10 anos, 15 anos. Tá? Então era um problema muito sério. Daí em 2012, com a 12683, nós tivemos
a atualização que inseriu, que trouxe a ideia do processo de alienação antecipada, que é justamente a possibilidade de eu tomar os bens dessa pessoa antes mesmo do processo transitar em julgado. Pegou a visão? E é sobre isso que o artigo 4º trata. Olha o que ele diz. O juiz de ofício, o que é de ofício? Sem que ninguém peça. O juiz pode ir lá ele mesmo por vontade própria fazer. Então o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, é uma possibilidade também, ou mediante representação do DELTA, do delegado de polícia, que é outra possibilidade também, ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indícios suficientes de infração penal. Veja que ele não fala de indícios de autoria, ele fala de indícios, eu vou até sinalizar isso aqui, ele fala de indícios suficientes de que teve o crime. Não é indício de autoria, é indício de que teve o crime. Ele diz, pode decretar medidas asseguratórias, protetivas, de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, né, laranjas, que sejam utilizadas por essa pessoa, que sejam instrumento, produto ou proveito de crimes previstos nessa lei ou das infrações penais antecedentes. Então a gente já entendeu como é que funciona. Aí o parágrafo 1º diz assim, proceder-se-á o quê? Olha aí, a alienação antecipada. Então, para que serve essa alienação antecipada que eu falei agora há pouco? Para preservar o valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deteriorização ou depreciação ou quando houver dificuldade para manter esses bens. Então, a primeira observação lógica é, repara que a alienação antecipada ela não é uma regra. Ela vai acontecer apenas quando eu precisar preservar o valor de um bem, sempre que ele estiver sujeito a qualquer grau de deteriorização ou depreciação, ou quando houver dificuldade para manter esse bem. Por exemplo, um carro. Você compra o carro hoje a R$300 mil. No instante seguinte que você põe os pneus desse carro na rua, ele já está custando quanto? Mais ou menos que 300 mil? Menos. Então, um veículo, por exemplo, está sujeito ao procedimento de alienação antecipada. Por quê? Porque ele está sujeito à depreciação, à deteriorização, tá? Ou quando houver dificuldade para manter esse bem, uma mansão, por exemplo. Ah, bloqueou a mansão. Quem tu acha que vai ficar mantendo as despesas de manutenção predial, por exemplo, dessa mansão, enquanto o processo não se resolver? O juiz? Não. Então a gente faz o processo de alienação antecipada, a mansão vai para leilão e o dinheiro arrecadado é guardado numa conta judicial. Ok? Artigo 4A. O que me interessa falar contigo do 4A? Repara que eu não falei nem do caput dele. Me interessa falar do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Veja, o parágrafo 1º do 4A, que fala dessa alienação antecipada, diz que o requerimento, o pedido dessa alienação deverá conter a relação de todos os demais bens com a descrição, com a especificação de cada um deles e informações sobre quem os detém e o local em que eles se encontram. Por quê? Porque o parágrafo 2º diz que o juiz vai determinar que um oficial de justiça avaliador vá até o local desses bens para poder fazer um levantamento. Olha o que diz o parágrafo 2º. O juiz determinará a avaliação dos bens em um processo separado e intimará o Ministério Público para se manifestar. Aí o parágrafo 3º continua esse raciocínio dizendo assim: feita a avaliação desses bens e dirimidas dúvidas sobre o laudo, por quê? Porque o oficial de justiça ele vai atribuir um valor àquele bem que ele entende que é o valor real, o valor justo. E pode ser que o juiz, o Ministério Público, até a parte discorde. Então ele diz que, feita essa avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o laudo, o juiz, por meio de uma sentença, vai confirmar, vai o quê? Homologar o valor atribuído àqueles bens e vai, questão de prova, hein? Determinar que sejam alienados em um leilão ou um pregão, preferencialmente eletrônico. Aí entra a questão de prova e te pergunta assim: por quanto? Aí tu responde: por um valor
não inferior, não menor a 75% da avaliação. Ou seja, o lance mínimo, se eu estiver falando de um bem que custa 100 mil, o lance mínimo será de 75 mil reais. Ou seja, 75% do valor que foi avaliado. Ok? Então, entenda isso e não erre em prova. Porque ele vai jogar um 65, ele vai jogar um 55, ele vai dizer que não tem valor mínimo e tem, ok? O lance mínimo, tanto que ele diz, por um valor que não seja menor a 75% do valor que foi avaliado. Ah, Rafael, mas meu bem custava 1 milhão, o oficial de justiça avaliou em 500 mil. Vai valer o que o juiz homologou, vai valer o que o juiz ratificou, o que o juiz confirmou por meio da sentença homologatória, tá bom? Aí você me pergunta, Rafael, tá, e o dinheiro desse leilão ou desse pregão vai para onde? Parágrafo 4º de conta. Ele diz que realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em uma conta judicial remunerada, adotando-se a seguinte disciplina, e aqui é bem simples, tá? Ele fala que se o processo estiver tramitando pela Justiça Federal, o dinheiro arrecadado vai ser depositado numa conta remunerada na Caixa Econômica Federal. Se o processo está tramitando pela Justiça Estadual, ele fala que o dinheiro será depositado numa conta remunerada, preferencialmente uma instituição bancária pública daquele estado. Por exemplo, aqui no Pará, seria depositado numa agência, numa conta remunerada do Banpará, ok? Então é bem simples, olha só. Nos processos de competência da Justiça Federal e Justiça do Distrito Federal, os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou instituição financeira pública, mediante documento adequado para essa finalidade. Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal ou por outra instituição financeira pública para uma conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, dentro de 24 horas. E, nos processos de competência da Justiça dos Estados, os depósitos serão efetuados em uma instituição financeira designada em lei, preferencialmente pública de cada estado, ou, se não tiver, instituição financeira pública da União, Caixa Econômica Federal. B, aí ele repete toda a ladainha aqui agora. Os depósitos serão repassados para a conta única de cada estado na forma da respectiva legislação. Parágrafo 5º. Mediante ordem judicial, mediante uma ordem da autoridade judicial, o valor do depósito, o valor que está lá guardando na conta do Banpará, por exemplo, se for no estado do Pará, que está lá guardando na conta da Caixa Econômica Federal, após o trânsito em julgado da sentença, ou seja, após não caber mais recurso nenhum no processo criminal, proferido na ação penal, será, bora entender o seguinte, após o trânsito em julgado, eu posso ter duas sentenças. Eu posso ter uma sentença, condenatória, e eu posso ter uma sentença absolutória, tá? Então, no final de cada processo eu posso ter duas sentenças. Uma sentença condenatória ou uma sentença absolutória. O que o parágrafo 5º está nos dizendo é, o que vai acontecer com esse dinheiro se quando transitar em julgado eu tiver uma sentença condenatória? Condenou o indivíduo pelo crime de lavagem. O que vai acontecer com esse dinheiro se quando transitar em julgado o processo, eu tiver uma sentença absolutória, ou seja, uma sentença que absolveu o indivíduo da lavagem? Aí o inciso 1 diz que em caso de sentença condenatória, nos processos de competência da Justiça Federal e Justiça Distrital, o dinheiro será o quê? O dinheiro será incorporado definitivamente ao patrimônio da União e no processo de competência da Justiça Estadual vai ser incorporado ao patrimônio do Estado, ok? Então, se a competência do processo é da Justiça Federal ou Distrital, o dinheiro vai ser incorporado ao patrimônio da União. Se o processo for de competência da Justiça Estadual, então o dinheiro é incorporado ao patrimônio do Estado. Repara que é muito lógico, não tem como errar isso na prova, tá?
Agora, se eu estiver falando de uma sentença absolutória, ou seja, uma sentença que absolveu o indivíduo, tendo como consequência a extinção da punibilidade dele, pensa comigo aqui. Poxa, ele não tem mais como reaver o bem, porque o bem já foi transformado em dinheiro, já foi liquidado. Então, o que tu acha que vai acontecer? É muito simples. O dinheiro vai ser colocado à disposição do réu pela instituição financeira, acrescido da remuneração da conta judicial, ou seja, ele vai receber ali uma espécie de jurozinho sobre o que aquele dinheiro rendeu naquela conta judicial durante o tempo que o processo estava rolando. Perfeito? Bem tranquilo isso daqui, bem sossegado isso daqui. O parágrafo 10, ele diz que sobrevindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o juiz decretará, condenatória, tá? Condenatória. O juiz decretará em favor, conforme o caso da União ou do Estado, aí ele vai repetir a informação que a gente acabou de dar. A perda dos valores depositados na conta remunerada da fiança, que foi o que a gente acabou de ver. A perda dos bens não alienados antecipadamente e daqueles aos quais não foi dada uma destinação prévia. E a perda dos bens não reclamados no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvado o direito do lesado terceiro de boa-fé. Trocando para português claro, quais os efeitos, bora escrever bem aqui, para ver se pega bem aqui. Efeitos da condenação. Então, se tua prova te perguntar, quais os efeitos da condenação por crime de lavagem de capital? Tu vai dizer que o dinheiro vai ser perdido em favor do Estado ou da União, que serão perdidos os bens que não foram alienados antecipadamente, ou que não foram em que não foi dada destinação prévia, e também tenho como consequência a perda de bens não reclamados no prazo de 90 dias. Isso aqui é a questãozinha de prova, ok? Maravilha. Eu tenho também o artigo 4b. O artigo 4b ele fala da ordem de prisão de pessoas ou medidas asseguratórias de bens. Então ele diz que a ordem de prisão de pessoas ou medidas asseguratórias de bens, direitos ou valores, poderão ser suspensas pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando sua execução imediata puder comprometer as investigações. Isso aqui tem um nome, chama ação controlada, também chamado de flagrante, diferido ou postergado, ok? Que é aquela situaçãozinha que nós vimos lá no parágrafo 6º do artigo 1º, tá bom? Beleza? Olha só. Falamos ainda um pouquinho de efeito da condenação, agora no capítulo 3 vamos ver de fato quais os efeitos da condenação. Ele diz pra gente que são efeitos da condenação, além daqueles previstos no Código Penal, inciso 1, você vê que repete todos aqueles efeitos que eu falei ainda há pouquinho, que eu chamei de efeitos da condenação atrás. Ó, a perda em favor da União ou do Estado, no caso de competência da Justiça Estadual, de todos os bens, direitos e valores. Repara que ele sintetizou no inciso 1 do artigo 7º tudo aquilo que nós havíamos falado, ó. Cadê? Bem aqui, no parágrafo 10, tá bom? Então foi tudo sintetizado aqui no 7.1, tá certo? De todos os bens, direitos e valores relacionados direto e indiretamente à prática dos crimes previstos nessa lei, inclusive aqueles praticados ou utilizados para prestar fiança, ressalvado o direito do lesado terceiro de boa-fé. Ele sintetizou aqui. Nós já havíamos visto do que trata o inciso 1. Então eu peço que você chame a atenção aqui. Aqui eu tenho questão de prova, ok? Sinalizar bem aqui. Aqui eu tenho questão de prova, beleza? Um dos efeitos da condenação mais recorrentes em prova de concurso público, quando o assunto é lei de lavagem de capital, é esse. A interdição, preste atenção no termo utilizado, ele não falou suspensão, ele não falou interrupção, ele usou a palavra interdição.
Ah, professor, esse cai um sinônimo. Depende muito da tua banca, mas a palavra certa é interdição, tá? Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho a interdição do exercício de cargo ou função pública em qualquer natureza, ou de qualquer natureza, perdão, e de diretor, de membro do conselho de administração ou de gerência de pessoas jurídicas referidas no artigo 9º, olha aí, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. O que isso quer dizer? Imagina que quem praticou esse crime de lavagem de capital é um servidor público, é um gerente de um banco, tá? Vamos imaginar. Lembra qual que é a pena para quem praticou o crime de lavagem de capital? Uma reclusão de no mínimo 3 ao máximo de 10 anos, além de multa. Se o juiz aplicar a pena máxima de 10 anos a esse indivíduo que é servidor público, um dos efeitos da condenação será a interdição do exercício do cargo ou função pública dele, além da impossibilidade de funcionar como membro do conselho de administração ou gerência das pessoas jurídicas do artigo 9º, pelo dobro do tanto de pena que o juiz aplicou. Ou seja, ele vai ficar interditado de exercer o cargo público, a função pública dele, bem como interditado, impossibilitado de exercer suas funções como membro de conselho de administração por 20 anos, amigo. Só por que 20? Porque é o dobro da pena que o juiz aplicar. No meu exemplo, o juiz aplicou 10. Ah, professor, se o juiz aplicasse 5, então ele ficaria o dobro de 5, 10 anos impossibilitado, interditado. Deu para pegar a visão? A prova adora isso aqui. Por quê? Porque ela vai usar outras expressões. O correto, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Perfeito? Que pena privativa de liberdade aplicada é essa, professor? É aquela de reclusão, que nós vimos lá no início, que tem um mínimo de 3 anos e um máximo de 10 anos, além do pagamento de multa. Professor, a multa também dobra? Não, só a pena de reclusão. Tá bom? Muito bom, galera. Bora lá. O artigo 9º fala das pessoas sujeitas aos mecanismos de controle que a gente acabou de ver. E aí, quando o aluno ele pega o artigo 9º para ler, o que ele observa logo de cara? Eu vou te mostrar. Vê, o artigo 9º fala: sujeitam-se às obrigações referidas no artigo 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham em caráter permanente ou eventual como atividade principal ou acessória, cumulativa ou não. Inciso 1. A captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira. A compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. A custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários. Veja, o artigo 9º ele começa te apresentando 3 incisos. E aí ele traz um parágrafo único que diz assim: sujeitam-se às mesmas obrigações. E aí você repara que aqui no parágrafo único ele vai do inciso 1 até o inciso... Cadê? Tem mais? Até o inciso 18. Ou seja, no total, ele menciona 21 pessoas dentro desse artigo 9º. As 3 primeiras do artigo 9º, lá na cabeça, e as outras 18 do parágrafo único. Se eu voltar aqui, porque veja bem, eu não quero que você fique decorando isso daqui. Tá? É besteira perder tempo decorando essas 21 pessoas. Eu quero que você entenda. Então, se eu voltar aqui, ó, inciso 1. Sujeito-se às mesmas obrigações as bolsas de valores, bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação de mercado de balcão organizado, as empresas de arrendamento mercantil, leasing, e as empresas de fomento comercial, factoring, e as empresas simples de crédito, as ESCs, que inclusive entraram aqui nesse texto legal, somente em 2019. As sociedades que, mediante sorteio, método assemelhado, de exploração de loterias, inclusive de apostas de cota fixa, outras sistemáticas de captação de apostas com pagamento de prêmios, realizem distribuição em dinheiro de bens móveis, de bens imóveis e outras mercadorias ou serviços, bem como concedam descontos na aquisição ou contratação, novidade de 2021.
10. Pessoa física ou jurídica que exerça atividade de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis. 11. Pessoa física ou jurídica que comercialize bens de luxo ou de alto valor, que intermedie sua comercialização ou que exerça atividade que envolva grande volume de recursos em espécie. 13. Juntas comerciais e registros públicos. 16. Empresas de transporte e guarda de valores. 17. Pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermediem sua comercialização. E 18. As dependências no exterior das entidades mencionadas nesse artigo por meio de sua matriz no Brasil relativamente residentes no país. Eu te pergunto agora, eu li rápido até de propósito, eu te pergunto agora, o que todas elas têm em comum? Você sabe me dizer? Eu te respondo. Todas elas mexem com muito dinheiro. Todas elas mexem com muita grana. É isso que elas têm em comum. Ok? É isso que elas têm em comum. Então, todas essas pessoas do artigo 9º, elas estão sujeitas aos mecanismos de controle da lei de lavagem de capital. É a partir do artigo 9º que eu começo a estudar aquela terceira parte, aquele terceiro módulo que eu falei, da lei de lavagem. Lembra? Ó, parte crime, parte processual e a terceira e última parte agora, a parte administrativa. A partir do artigo 9º eu não falo mais de crime, eu não falo mais de pena, eu não falo mais de alienação antecipada, eu falo só de aspectos administrativos. Eu falo que todas essas pessoas do artigo 9º têm obrigações para com o COAF, ok? Tem obrigações para com o COAF. Quais são essas obrigações? Então, essas obrigações estão previstas no artigo 10 e no artigo 11. E essas obrigações são as obrigações de identificar seus clientes e manter o cadastro atualizado, de manter o registro de todas as transações em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores imobiliários, títulos de crédito, metais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro que ultrapasse o limite fixado pela autoridade competente nos termos das instruções expedidas. Elas deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte, volume de operações, que lhes permitam atender o que dispõe o artigo 11 também, tá? E 4, deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador e fiscalizador. E na falta desse, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, no COAF, na forma e condição por ele estabelecida. Deverão ainda atender às requisições formuladas pelo COAF, na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar nos termos da lei o sigilo das informações prestadas. Veja que o artigo 10 tem 5 incisos. Todos eles falam de comunicar. Comunicar ao COAF, manter atualizado o cadastro dos clientes dessas pessoas do artigo 9º, manter o registro sempre em dia. Então, são obrigações administrativas. O artigo 11 também vai trazer agora outras obrigações. São elas: dispensar, dar especial atenção às operações que, nos termos das instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios de crimes de lavagem de capital ou estarem relacionados com ele. 2. Deverão comunicar ao COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa. Que pessoa? A pessoa que está sendo investigada, né? Inclusive aquela a qual se refere a informação no prazo de 24 horas da proposta ou da realização. Deverão comunicar o órgão regulador ou fiscalizador de sua atividade ou na sua falta ao COAF, na periodicidade, forma e condição por ele estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações e operações passíveis de serem comunicadas. Então veja que, de acordo com o artigo 11, aquela galera do artigo 9º tem a obrigação de comunicar quando identificar uma atividade suspeita, sem, contudo, precisar dar ciência a quem está sendo investigado, tá? Ao suspeito ali em questão. Assim como tem também a obrigação de comunicar quando não acontecer nada. Então, comunica quando acontecer, inciso 2, comunica ainda que não tenha nada para comunicar, inciso 3. Ok? Bora adiante. O artigo 12, ele começa a falar dessa responsabilidade administrativa trazendo as sanções. E ele diz assim: as pessoas referidas no artigo 9º, bem como os administradores das pessoas jurídicas que deixem de cumprir as obrigações previstas no 10 e no 11, serão aplicadas cumulativamente ou não. Cumulativamente, quer dizer, mais de uma. Ou não, de forma isolada, só uma.
pelas autoridades competentes as seguintes sanções. Então, quais são as punições, abre aspas, as sanções que eu vou aplicar para aquelas pessoas do artigo 9º, se elas descumprirem as obrigações do artigo 10 e do artigo 11? Eu posso aplicar a advertência, eu posso aplicar a multa pecuniária, multa em dinheiro, variável não superior ao dobro do valor da operação, ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou uma multa pecuniária variável não superior ao valor de 20 milhões de reais. Eu posso aplicar também a inabilitação temporária. Preste atenção, questão de prova. A inabilitação temporária é pelo prazo de até 10 anos. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar aquela historinha do dobro do prazo da pena aplicada que a gente viu lá no efeito da condenação e vai jogar aqui. Então, na tua prova, ele vai dizer assim: inabilitação temporária pelo dobro do prazo da pena aplicada. Tá errado, isso é efeito de condenação. Isso é lá na parte processual. Aqui na parte administrativa, eu vou ter, o nome até muda. Não é interdição, é inabilitação temporária pelo prazo de até 10 anos. E eu tenho a cassação ou a suspensão da autorização para o exercício da atividade, operação ou funcionamento daquela pessoa referida no artigo 9º. Então eu vou ter a advertência, eu vou ter a multa, eu vou ter a inabilitação e eu vou ter a cassação. Eu tenho 4 sanções, ok? Agora, a tua prova pode te perguntar o seguinte: quando que eu aplico cada uma delas? E a resposta é muito simples. O parágrafo 1º saiu aqui em cima, mas dá para a gente entender. A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas no inciso 1 e 2 do artigo 10. Então, se o indivíduo descumprir o artigo 10, inciso 1 e 2, anota aí, eu aplico a advertência. Vamos à frente. A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no artigo 9º, seja por culpa ou dolo. Para rapidinho aqui. Lembra que eu não posso praticar o crime de lavagem de capital na forma culposa. O crime de lavagem de capital eu só pratico na modalidade dolosa. Contudo, aqui nós não estamos falando de crime, nós estamos falando das obrigações que as pessoas do artigo 9º têm junto ao COAF. Esse descumprir das obrigações do artigo 10 e 11 podem se dar de forma dolosa, intencional, ou de forma culposa, alguém que esqueceu de atualizar, por exemplo, o cadastro de seus clientes. Ainda assim vai ser punido, tá bom? Então, quando que eu aplico a multa? Quando deixarem de sanar as irregularidades objeto da advertência, no prazo assinalado pela autoridade competente. Ou seja, eu vou aplicar a multa quando o indivíduo deixar de sanar a irregularidade da advertência. Perfeito? Eu vou aplicar a multa quando ele não cumprir o que dispõe o inciso 1 ao 4 do artigo 10. Eu vou aplicar a multa quando ele deixar de atender no prazo estabelecido a requisição formulada pelo COAF ou pelo órgão regulador previsto lá no 10, inciso 5º. Eu vou aplicar ainda a multa quando ele descumprir a vedação de deixar de fazer a comunicação a que se refere o artigo 11. Já a inabilitação temporária, ela vai ser aplicada quando for verificada infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes nessa lei. Isso é meio difícil da gente perceber. Como que eu gosto de ensinar para o meu aluno? Eu gosto de ensinar para o meu aluno que a inabilitação temporária vai ser aplicada quando ocorrer reincidência específica devidamente caracterizada em transgressão anteriormente punida com multa. Bora recapitular, anota aí. A advertência nós já sabemos quando aplica. Quando que eu vou aplicar multa? Eu vou aplicar multa em todos os casos. Ok? Do 10 e do 11. Quando que eu aplico a inabilitação temporária? Quando o indivíduo já tiver sido reincidente e punido com multa. Repara, eu aplico multa quando ele for reincidente em advertência. Eu aplico a inabilitação temporária quando ele for reincidente em multa. E, consequentemente, eu aplico a cassação de autorização quando ele for reincidente
nas infrações anteriormente punidas com a inabilitação. Ou seja, eu aplico advertência não deu jeito, eu aplico multa, a multa não deu jeito, ele continua incorrendo no mesmo erro, eu aplico a inabilitação temporária por até 10 anos, a inabilitação temporária não deu jeito, eu vou lá e aplico a cassação ou suspensão da autorização dele de funcionamento. O artigo 14 nos fala do COAF. Aí aqui, ó, eu só coloquei o 14 porque, para mim, ele é um dos melhores lugares para a gente estudar sobre o COAF. O 14 fala que é criado no âmbito do Ministério da Fazenda, ok? Não é Ministério da Justiça, não é Ministério das Relações Exteriores, é do Ministério da Fazenda, o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, com a finalidade de disciplinar, olha aqui, aplicar penas administrativas. Então, quem aplica advertência, inabilitação, cassação, multa, é o COAF. Receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas referentes à lavagem de capital. Claro, sem prejuízo, podendo outros órgãos e entidades também investigar e intervir diante de uma situação dessa de lavagem de capital ou supostamente lavagem de capital. Para a gente fechar, capítulo 10, já falando das disposições gerais, tem aí alguns dispositivos que são muito interessantes de se conhecer, como por exemplo o 17B. O 17B fala que tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público terão acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, isso de maneira independente de terem ou não uma autorização do juiz. Porque veja, em regra, quando eu preciso obter uma informação a respeito de alguém, a depender dessa informação, por exemplo, a questão dos dados bancários dessa pessoa, eu preciso ter ali uma determinação do juiz que defere a quebra do sigilo bancário, por exemplo. Aqui é diferente. Especificamente no caso do 17B, a autoridade policial, o delegado e o Ministério Público, eles não precisam de autorização judicial. Por quê? Porque eles vão ter acesso aos dados cadastrais mais básicos, como, por exemplo, qualificação pessoal, filiação e endereço. Professor, em que plataforma eles vão identificar, eles vão obter essas informações? Então, eles vão atrás das plataformas da Justiça Eleitoral, de informações a teu respeito em empresas telefônicas, em bancos, provedores de internet, administradoras de cartão de crédito, e eles conseguem essas informações independentemente de terem autorização judicial. Agora são exclusivamente essas informações mais superficiais. Depois do 17B, é muito importante que a gente tenha um conhecimento também sobre o 17D e o 17E. O 17D, ele fala que, em caso de indiciamento de servidor público, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser afastado, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos previstos em lei. Ou seja, ele é afastado, mas continua recebendo, ok? Até que um juiz competente autorize uma decisão fundamentada o retorno dele. E o 17E nos fala que a Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo. É aqui que está a pegadinha da prova. Não é pelo prazo máximo de 5 anos, será pelo prazo mínimo de 5 anos. O prazo máximo é a perder de vista. E esse prazo mínimo ele começa a contar a partir de que momento, professor? Ele é contado a partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda ou pagamento do tributo. Ou seja, esse prazo mínimo é contabilizado a partir do ano seguinte ao ano que você declarou o imposto de renda ou realizou o pagamento do tributo, ok? E aí, bora fazer algumas questões aqui só para a gente poder ver se realmente a gente compreendeu um pouco do que o professor falou. Olha aí. De acordo com o ordenamento jurídico e o posicionamento dos tribunais superiores acerca do crime de lavagem, ocultação de bens, direitos e valores, alternativa A pena será aumentada na metade, não existe aumento na metade. B,
somente constitui crime de lavagem ou ocultação de bem, direito e valor se o valor em dinheiro, pecúnia envolvido, tiver decorrido de um dos crimes referidos no rol exaustivo da lei. Lembra que eu disse que não existe mais esse rol exaustivo, não existe mais esse rol taxativo? Agora não é só mais crime, inclusive. É qualquer infração penal, tá bom? C. A lei de lavagem ou ocultação de bem, direito e valor, muito embora criminalize a conduta de ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de determinados crimes, é omissa quanto à tipificação, ou seja, não fala nada quanto à tipificação de condutas de importar e exportar bem com valor não correspondente ao verdadeiro. Está errado, ela não é omissa. Lembra lá no início? Ela diz assim, incorre na mesma pena quem importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. D. Não se pune a tentativa da lavagem. Está errado. A tentativa é punida nos moldes do artigo 14 do Código Penal. E a E, que é o nosso gabarito, diz que é adotado nos tribunais superiores brasileiros a doutrina norte-americana que aponta a existência de 3 fases distintas no crime de lavagem de bens, direitos e valores. Quais são essas 3 fases distintas? Não confunda fase com geração. A primeira fase é a colocação, a segunda fase é o encobrimento e a terceira fase é a integração, que é quando esse dinheiro volta a circular no mercado. Ok? Segundo item. Nos termos da Lei Federal 9.613, alterado pela Lei Federal 12.683, que dispõe sobre os crimes de lavagem e ocultação de bem, direito e valor, é correto afirmar que, alternativa A, a Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo de 15 anos? Não, 5 anos, acabamos de ver. B, em caso de indiciamento de servidor público, esse será afastado, recebendo, tá? Uma remuneração proporcional, não, ele recebe sem nenhum prejuízo, tá bom? Então A e B estão equivocadas. E o gabarito é a alternativa C, que fala que em caso de indiciamento de servidor público, esse será afastado sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize em decisão fundamentada o seu retorno. A D está errada porque fala que o prazo mínimo que a Receita Federal vai conservar os dados do contribuinte será de 20 anos, e a E fala que em caso de indiciamento do servidor público, esse vai ser afastado sem direito à remuneração. Está equivocado, ele recebe a remuneração dele tranquilamente. Terceira questão, já veio gabaritada, quem dera viesse assim na prova pra gente, na verdade. Ela diz que sobre o crime de lavagem de dinheiro, o que a gente pode afirmar? Lembra quando eu falei para você? Olha só, o parágrafo 4º do artigo 1º diz que há possibilidade de um aumento de pena. De quanto? Não lembro, professor. Se não lembra, reza 1/3. Não deu jeito, reza 2/3. Então eu tenho um aumento de 1 a 2/3 se o crime definido naquele diploma legal for cometido de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa, letra de lei no parágrafo 4º. Professor, o que está equivocado aqui na B? Vamos lá? O artigo 1º caput da referida lei foi alterado, ok, que suprimiu o rol taxativo de crimes antecedentes, ok, pela referência genérica à infração penal, com exceção das contravenções, não. Lembra lá no iniciozinho da aula que eu disse assim, ó, hoje não é mais crime, hoje é infração penal. E infração penal é um gênero que comporta 2 espécies, crimes, também sinônimo de delitos, e contravenções. Então não se exclui as contravenções, pelo contrário, elas estão presentes. A C e a D também estão equivocadas, vamos ver qual o erro. Ele diz que o artigo 7º foi alterado, passando a prever como efeito da condenação a perda tão somente em favor da União. Está errado. Não existe perda tão somente em favor da União. A perda ela pode ocorrer em favor da União ou em favor do Estado. Eu preciso ver por onde o processo está tramitando. A D diz que o artigo 9º, inciso 14, foi alterado, passando a exigir do advogado atuante no contencioso judicial ou extrajudicial criminal o dever de comunicar operações suspeitas de lavagens perpetradas por seus clientes. Isso está errado. O advogado não está previsto lá no artigo 9º. Lembra que eu disse para você que no artigo 9º só tenho pessoas que trabalham com muito dinheiro? Então, o advogado é liso. O advogado não mexe com muita grana. O Paulo acha graça. O advogado é liso, ele não tem dinheiro, então ele não está lá no artigo 9º, o que torna a nossa questão equivocada também. E aí,
fala que a Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo mínimo de 15 anos, não pelo mínimo de 5 anos. Ufa, né? Que canseira. Olha só, mais uma vez, se a aula valeu a pena, se tu gostou da aula, deixa o teu like, te inscreve no canal que vem muita coisa boa aí, não esquece da apostila em PDF e deixa teu comentário, me diz de onde tu tá assistindo essa aula, beleza? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.